A paz do Senhor. Nós vamos ler hoje o Evangelho de Marcos. Eu vou pregar até o fim do ano, tem umas 200 pregações ali. Então, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, o versículo 1. Eu queria abordar, então, sobre a questão do arqué, que é o princípio, né? No Evangelho, aqui é uma Bíblia que eu ganhei da pastora Verônica, Moçambique, África. Então, eu estava olhando aqui, por curiosidade, no Evangelho de João, o uso do arqué começa com pacatanga. Bonito, né? Pacatanga. Em João. E no Evangelho de Marcos, catanga. Catanga é princípio, arqué. Pacatanga é no princípio. Todas as palavras, seus verbos têm suas conjugações, derivações. Pacatanga, no princípio. Catanga, princípio. Baibere deve significar a Bíblia, está escrito aqui em cima. Mas não deu para estudar toda essa língua aqui, não dá. Aqui não dá para guardar tudo. Catanga. Para começar, vamos cantar um hino. Esse cenário aqui. O cenário aqui, por exemplo, ele tem uma apresentação que significa catanga. Eu estava vendo isso. Que dá o sentido, o significado do que vem aqui no inário. Eles vamos cantar assim, na Nova do Evangelho. Não sei quantas vezes nós cantamos aqui, mas é um hino que cantamos muito na Metodista da Antônio Milena, né? A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois canto um amor e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão, eis a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas que nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão, essa nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos Detenhais no mal, não volteis atrás os olhos, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão, é a nova lei dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Muito bonito, é?
Aqui no Evangelho de Marcos, então, capítulo 1. Bem, a gente já sabe de cor, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Então, você viu que glória a Deus. Nós já oramos, irmão do louvor, então está orado. É o seguinte, ó. Vocês viram que a Maria está rindo, né? Eu acredito na oração que fizeram os irmãos. Tá? Amém. Vocês viram que nós lemos aqui na Bíblia da Moçambique, Catunga para Catunga. É muito interessante as linguagens. Agora, Marcos usou o arqué. O Marcos ele está fazendo uma apresentação do Evangelho numa palavra. Uma palavra, apenas uma palavra. Isso indica uma coisa. Uma coisa é você dizer no começo. Quer dizer, ele está começando a contar assim, no princípio do Evangelho de João. No princípio era o Logos. É uma forma de usar o arqué. Marcos não usa como João usa. Ele usa de forma diferente. Ele diz assim, princípio. Não no princípio. No princípio, seria para Catunga. Tá? Agora, princípio é diferente. Então, o princípio é aquilo que nós temos que ter com referência ao Evangelho. Que Marcos está apresentando uma história reduzida, bem, digamos, bem sintética, da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus. Marcos está dizendo com uma palavra só, anunciando o que é o Evangelho de Jesus. Só depois Jesus começa a pregar, não é? Não é verdade? Capítulo, versículo 14. Até o 13, Marcos está dizendo do Evangelho, de forma muito sintética, ele expressou numa palavra arqué, princípio, do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É uma frase. Porque Marcos, ele usou o arqué que estava por ali, dos ditos de Jesus. Isso nos remete a um pensamento que nós necessitamos de uma teologia fundamental, pessoal, um tipo de um arqué teológico para nós vivermos o dia a dia. Todo mundo faz anotações e guarda coisas. Tudo que acontece em relação à igreja, você está construindo um arqué pessoal. Eu tenho o meu, você tem o seu. Começa desde o batismo. Algumas pessoas começam a contar desde o batismo. Mas tudo aquilo que você registra, você está construindo um arqué. Vocês agora estão construindo, eu também estou. Todo mundo constrói um arqué, não é verdade? A gente vivemos fazendo isso, não é? Nas nossas atividades, escola, você passa para uma faculdade, você esqueceu que foi na faculdade? Não. A gente sempre se lembra. Quando eu vou no Pedro II, eu me lembro que minha formatura foi lá. Foi chique, bacharel em ciências contábeis, era uma coisa chique. No Pedro II, né, convidado. Minha mãe ficou tão impressionada de ver o filho se formando assim. E, ó, primeiro da classe, né? Porque eu sempre fui primeiro da classe. Normal também, né? Quem estuda tem que ser o primeiro da classe. E eu era metodista, então tinha que honrar o nome também. Eu gostava e gosto de estudar. Então, lá me formei. Eu lembro que minha mãe quis dar um anel de contador. Minha mãe, costureira, trabalhou até no Nadim Latour, fazendo blusa. Falei, mãe, não faz isso não, né? A senhora vai pegar a sua economia, né? Não deixa, não faz isso não, tal. Mas
Se ela insistisse, você não podia fazer nada, né? A mãe, quando fala as coisas, você só dá uma opinião. Não, mãe, deixa. Porque ele ia fazer sacrifício. Mas faz parte de um arquétipo, de uma história, não é verdade? Eu lembrei ontem que eu tinha um sofá que eu não queria que a Lana vendesse. E ela é uma mulher que movimenta a economia do mundo, não é verdade? Compra chinelo, sapato todo mês. Bolsa, quantas der? É o máximo, né? Tudo bem, mulher é assim mesmo. Se não fosse as mulheres, a economia não crescia, não é verdade? Se fosse depender de mim, por exemplo, eu tenho esse sapato aqui, não sei se eu ganhei, se eu comprei, faz tantos anos. Ele ainda está novo, então para que eu vou comprar outro? Relógio, ganhei do de Magno. O outro eu ganhei do professor lá dos Estados Unidos, que veio aqui. O outro eu ganhei de outro. Então, o que você faz? Fazer? Tem que guardar, não é? Isso só é história. Você não se lembra do seu passado? Dos estudos, pesquisa, estudo discipulado? É que forma o seu arquétipo. É a sua teologia pessoal e fundamental. Arqué significa também fundamento. Marcos está usando como mostrando que é um fundamento. João Wesley também construiu um fundamento da sua mensagem, no quadrilátero, assim chamado, né? Escritura, tradição, fé e razão. Emoção, razão. Por quê? Para poder estruturar a forma de pensar. Então, isso que nós precisamos fazer. Todo mundo precisa de um arqué. Porque sem isso você perde o significado da existência. Você termina não sabendo, afinal, quem eu sou. Você é uma história. Por isso que, agora, a Dalva foi lá para fazer um autógrafo no livro, então... Sabe a Cristina, né? Então, a gente lembra como era tudo lá na Metodista, está lembrando história. Isso faz parte de cada um de nós temos uma história. Marcos estava fazendo começando com uma palavra só. Arqué, princípio, Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse tudo o que precisava dizer a respeito de um assunto em que você tem que ter esse arqué na sua mente como cristão. E é difícil você conservar o arqué porque a mente divaga muito. Você quer ver? Eu vou perguntar para você, quando você começa a ler um livro, seja ele qual for, é difícil ler livro, viu? Eu sei que eu estava ali na fila do Pedro II para ver a Orquestra Filarmônica lá de Israel, e tudo isso é um arqué. Eu lembro que o maestro, no fim, agradeceu, porque esteve aqui em 1998, uma geração, e eu tive em 98, que o Juvenal que me deu o ingresso. E agora, porque o Bispo Éder me deu o ingresso. Não é? E ele agradecendo o povo de Ribeirão Preto, então lembrei, isso faz parte da memória. Quando você vai ler um livro, e aí ele disse, pastor, senhor, eu vou ler. Eu falei assim, eu perguntei, você leu o prefácio? Ela não respondeu, porque ele não leu. Não é fácil não ler. Você começa a ler, de repente seu pensamento voa lá para outra coisa. Você já viu isso? Ou só que acontece comigo? Aí na terceira página você já deixou, foi tomar um café, aí passou pela televisão, parou lá meia hora. Lá é meia hora, televisão é meia, 1 hora, 2, 3, né? Mas livro é 10 minutos. A mente cansa. Você passa... Tinha uma amiga que morreu com Covid, né? É a Nelma. E ela falava assim, lê, só depois que eu acabar tudo. Não consegue perder esse tempo lendo, né? Você vê como é que é? Mas não é só ela, não. A maioria é assim, irmão. Você lê uma página, 2, na terceira, você já está assim, olha que sono, preguiça e tal. E já esqueceu tudo que leu. Quando estava lendo, lembrou da pescaria. Estava lendo lá, Arqué, Evangelho,
teu teor de Deus. E já cansou. A mente já pulou para outro assunto. Já fugiu, está lá longe, sumiu. Você tem que depois voltar, trazer, para depois continuar e ler, para ver quais são os fundamentos que Marcos está apresentando do Evangelho. Realmente é assim. Se nós não conduzirmos nossas mentes, a nossa memória, irmão, nós somos quase todos analfabetos cristãos. Não se consegue concentrar, mesmo você estando aí olhando para mim, você pode olhar para mim e pensar em outra coisa. Você pode estar olhando aqui, ouvindo, mas a separação entre emoção e razão fica bem distinta, você está em outro lugar. Uma coisa, às vezes a pessoa escuta uma pregação e eu costumo perguntar, o que ele pregou? Não lembro. Mas foi tão bom, que ele só usou a emoção. E o que ele disse? Exatamente eu não sei o que ele disse, mas eu me lembro bem. Olha, estava tão bom. E o que ele falou? Não sei, só sei que era bom. Você vê? Experimenta quando alguém diz, vai num congresso e fala, então, o que foi mais destacado, o que foi melhor, o que você guardou, o que ele pregou? Olha, eu não sei o que ele pregou. E às vezes você olha o Evangelho de Marcos, que ele começa dizendo, arqué, João usa no princípio, mas Marcos usa como o princípio, que é diferente de no princípio. A Bíblia italiana fala no início, no começo. Início, tal, né, italiano. O outro é tacango, né? Princípio, começo. Mas o que é um começo? Quando você começa a relatar uma história. Mas Marcos começa dizendo aquilo que é o princípio, a base, o fundamento do Evangelho de Jesus. É o arqué. O fundamento da sua vida cristã é um arqué. Você se lembra, se quiser se lembrar. Você puxa pela razão, se você quiser raciocinar. E você chora, se você quiser se emocionar. Mas depois chora, mas não lembra porque chorou. Mas pela razão você vai estar sempre lembrado do que você leu. Se você construir um bom arqué, cuidado do seu arqué, você tem uma vida, digamos, melhor. Até mesmo para viver, por viver. Você tem que ter a memória para viver como um ser humano feliz. E não ficar pendurado num controle remoto da televisão. Então, por isso que eu estava lembrando também que a Dalva foi lá, e ela perguntou para me passar uma mensagem de um pregador, Hernani Santos. Eu falei, eu não conheço, mas o Jefferson prega lá. Eu não lembro se ele me convidou. Mas também eu não uso o celular à tarde. Por quê? Você tem que tomar algumas medidas drásticas com referência a você mesmo. Senão você não lê mais nada. Você fica olhando a TV e o celular. Eu falei, não vou fazer isso. Eu não gosto de seguir normas do pessoal do YouTube que fica dizendo, faça isso, faça isso. Eu não vou fazer. Porque mandou fazer. Eu lembro que numa época a gente morava no Del Bux, tinha uma moça lá, vizinha nossa, que tudo que a Xuxa fazia, ela passava para as filhas, não é? Eu falava, para mim, as filhas não, porque aqui quem manda sou eu, né? Minhas meninas não vai pôr, não. O que a Xuxa gosta? De tal cor. Então aqui vai usar outra cor diferente. Ela usa desse bordado, eu vou usar um diferente. Não vou usar o que ela manda. Mas as pessoas ficam presas à televisão. Como grande instrutor da vida, o grande formador do arqué, e vai seguindo. E cria uma jornada interior que vai dominando. Aí eu peguei, cortei o celular à tarde. De tarde ele fica carregando. Se tiver carregado, fica completando. Desligo ele, meio-dia, por aí.
tchau, não ligo mais. Ele fica descansando, porque também ele anda cansado, ele funciona muito. Porque assim você tem tempo para ler. Não é só a Bíblia, qualquer coisa, vários livros. Então, Marcos lê o Evangelho, expõe o Evangelho com arqué, diferente de começo, de início, de catanga. Não é? É uma fundação. Era usado o arqué para designar um magistrado, como o nosso ministro aí, não vou nem dizer o nome, senão pode ser preso, né? Mas como ministro famoso, o arqué. Ele é o arqué, o arqué do Brasil. Então, como um magistrado, também até mesmo como um escritório, por isso que tem o céu. Chief, o que significa? CO. Chief Organization, CO Office, que é o executivo de um escritório americano, é uma palavra nova. CO, porque é um E ali, CO. Então, ele fala que o arqué se refere a um office, um escritório. Ou seria, então, um departamento de comando da história. Marcos está dizendo isso em outras palavras. Um magistrado, aquele que vai dirigir a história, é o arqué. Não é mais no começo, era o logo, mas o arqué, evangelho, o conteúdo do evangelho, a fundação do evangelho e a fundação que você tem que ter com respeito à sua crença, à sua história. Quando eu pego, eu tenho esse botão, da United Methodist Church da Inglaterra, que tem raízes com a história cristã do celta. Veja só como o símbolo traz mensagem. Por isso que a cruz, ele é um arqué, ele tem uma história por trás da cruz. E às vezes os protestantes, os radicais, nem a cruz podia ter, né? Queima tudo. Queimaram tudo. Então não pode ter cruz, pode ter nada, porque parece católico. Então, no começo, a Igreja Católica ela usava símbolos, porque 90% era analfabeto, não sabia ler, escrever. Tinha que ter símbolos. Na Itália tem um labirinto, umas cavernas, que eu passei por lá, e tem várias pessoas. Sempre a cruz mostrava os túmulos daqueles povos, dos primeiros cristãos, ali na Itália. Então, são símbolos. Então, Marcos está dizendo sobre isso. Esse arqué também é uma posição de autoridade. Quer dizer, Marcos está dizendo o seguinte: o evangelho que vocês vão ler tem autoridade. Então, arqué tem uma autoridade. Não é, Marcos não está dizendo assim começa o evangelho. Não, ele não está dizendo, no princípio era o evangelho. Ele falou assim, arqué, evangelho, e esse é o Cristo, de Jesus Cristo. E para completar a história de Iostoteu, filho de Deus, disse tudo. Se você tiver isso em mente, esse arqué de Marcos, você tem uma fé bem estruturada. E se você pensar nisso, não é? Se você refletir sobre isso, se você for um cristão que tem esse arqué, não tem como você desviar. Não tem jeito de desviar. Você pode cair, sei lá quantas vezes, mas você não desvia, não. Eu conheço poucos cristãos que desviaram. Na nossa igreja, dos nossos jovens, nenhum desviou. Porque não tinha para onde desviar. Desviar para onde? Se você tem um arqué, como o Marco ensinou, essa posição de autoridade, é uma prescrição de serviço para adoração, é um arqué. Agora mesmo nós cantamos, ouvi, quem é esse? Não é? Não cantou? É isso aí. Por que você canta várias vezes isso? Que é para poder você solidificar o arqué. Por que você está em pé? Por causa do arqué. Por causa do fundamento, os fundamentos. Se a sua fé tiver fundamento, não tem como você esquecer, não tem jeito. Também o arqué significa a liturgia da igreja.
é um arqué. A Eucaristia faz parte da história da igreja, como um arqué, como um fundamento. E a Eucaristia é uma coisa repetitiva em suas normas, em seus ditames, nas suas palavras, nos seus conteúdos, nas suas expressões. São imutáveis as expressões da Eucaristia, porque é um arqué, não tem como mudar. Como algumas pessoas querem fazer uma Bíblia nova, para quê? Não tem nem como fazer, porque o arqué é esse. São as coisas mais antigas que determinam tudo. Não é um pastor, ou quem quer que seja, famoso youtuber, quem for, que vai criar uma Bíblia nova. Não tem como. É uma tolice tão grande que não merece mais que 2 linhas para refutar. Não se deve gastar muito argumento, porque tem uns aí que andaram com essa conversa, que não tinham o que conversar. Né? Então inventaram isso aí. A liturgia é uma ação. Então ele estava dizendo isso, Marcos. Arqué, evangelho. Você vê que ele é direto. Ele não faz, entre parênteses, né, entre aspas, né, rodeios. Entre aspas, porque o Evangelho de João, ele é um silogismo, uma coisa muito avançada para a época. Parece uma filosofia. Você lê o Evangelho de João. Porque ele está fazendo um relato. Marcos não está fazendo um relato. Ele está dizendo que logo vai aparecer, e aparece no versículo 14. Então, a liturgia é o ato, é uma ação. E depois é um reino. Marcos estava focando o reino de Deus. De forma que essa palavra arqué tem um sentido de fundamento, de lembrança, de memória. Marcos tinha uma memória do que estava escrevendo. Ele pegou por ali, de tanta gente falando. Papas disse que ele tirou de Pedro. Eu acredito mais que ele tirou do que ele tinha mais de, digamos aí, 300 mil pessoas que conheciam a história. Para que ele ia ouvir Pedro? Podia ouvir também, claro, mas ele ouviu tanta gente. Ele fez o evangelho dele primeiro. Fez rápido, sempre ligado com um advérbio de continuidade, rapidez, etus. E, em seguida. Marcos escreveu assim, arqué do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e depois ele já lançou o fundamento definitivo, como disse o profeta Isaías, ponto. Quem quisesse ver mais sobre Isaías, que abrisse o livro de Isaías, tem uma infinidade de textos falando sobre o Evangelho. É chamado até, segundo Isaías, uma parte do livro de Isaías, que seria dentro do Evangelho, do livro do Antigo Testamento, de tanto que fala do Evangelho. Então, quando Marcos ele dá um passo além, para explicar a palavra arqué, ele cita Isaías, e constrói, então, o seu fundamento do Antigo Testamento, Isaías, é o fundamento literário do Evangelho segundo Marcos, Isaías. Leia o livro de Isaías, está lá muita coisa para ler. É o fundamento que Marcos usa. Ele já, então, passa logo para lá. E essa palavra também, então, era a questão de urgência. Né? Ele é rápido. Então, logo, rápido. Porque supostamente dizem que foi escrito para o soldado romano que não tinha muito tempo para muita coisa. Ele tinha que ler rápido, era um evangelho de bolso. Claro que os romanos não tinham isso, mas era um evangelho para que os romanos lessem rápido, porque soldado não perde muito tempo, ele tinha que marchar e lutar. O evangelho de Marcos era assim. É assim. Não é que era, não é assim. É preciso, então, para entender o evangelho de Marcos, já começar entendendo o que é o arqué, diferente de João. Os outros nem usam arqué. Pega o Lucas. Eu te escrevi, Teófilo. É assim que ele começa. Não é? João usa diferentemente.
E Mateus também é uma forma literária, não, diferente. Não usa o arqué. Marcos usa, é o primeiro. Marcos, então, ele cita Isaías para fundamentar. E ele diz com a voz no deserto, então ele apresenta João Batista. Ele é rápido. João Batista era um pregador no deserto. De certa forma, nós também estamos sempre num deserto. Não é? Você está sempre... Quando você está na igreja, não, vocês estão aí ouvindo. Experimenta lá fora, para você ver como é que o deserto aparece. Uma fila de um banco, né? Você vê o deserto. Se você não romper, você não entrega nenhum folheto. Não entrega mesmo. Você não sabe o que fazer. Tal é o deserto quando você passa daquele portão para fora. O vizinho é uma ponta do deserto, do iceberg do deserto. A cidade, por aí, é como um deserto. Você não acha a porta para você falar nada. Para você romper essa barreira. Você, às vezes, não sabe como. Como você fazer? Aí a pessoa diz, você tem que calçar a cara. Não é? Fazer de louco. Eu carrego uns folhetos, talvez eles acabam, quando eu olho na carteira não tem. Eu falo, dei bastante, né? Mas eu penso assim, eu não sei qual é a utilidade, não quero nem saber. Por quê? Zé Caio, se vier todas as pessoas que eu dei folheto na cidade, vai uma fila daqui na Praça 15. Agora, se converteu ou não, também não é da minha competência. Deus não fala para converter ninguém. Então você distribui. Você acredita? Ué, por que não? Marcos acreditou. Ele escreveu o princípio do Evangelho. Então, essa solidão no deserto e a voz que prega no deserto é uma coisa que se repete na história. Isso acontece sempre, e na vida de cada um. Quando, então, Jesus chega, tem o Evangelho de João, não é? E Jesus interrompe o Evangelho de João, no capítulo 13, e começa o Evangelho de Jesus. O que é que João tem em mente no seu arqué, na estrutura do Evangelho que ele entende como um Evangelho? Ele entende que Jesus é algo mais. Ele fala que Jesus é o esquigróteros, mais poderoso do que eu. Então, João se achava poderoso. Devia ter uma voz forte para pregar no deserto. O primeiro poder que se pode identificar em João é que tinha um vozeirão. Reinaldo, que nem o Reinaldo Bronco, que pregava na África. Eu vi ele pregar lá na África. Era uma voz de trovão. Reinaldo Bronco. Então, João devia ter uma voz assim, pregar no deserto. E ele se achava poderoso, porque ele disse, vem um aí que é mais poderoso do que eu, mais poderoso do que eu. Quer dizer, muito mais poderoso. Seria Deus. Mas ele já teve uma identificação boa, João. O que Marcos está dizendo que esse é o arqué do Evangelho. Não é? Esse é o conteúdo do Evangelho que vai ser anunciado. Ainda não está anunciado. O Evangelho não começou. João está mostrando o arqué. Não é simplesmente um relato de como começou, mas do que é. Ele é um arqué. Tem um fundamento, tem uma história, tem regras, tem adoração. Como fez John Wesley, você tem que estruturar também a sua fé. De forma que, mais poderoso do que eu, porque, com certeza, quando você aprende a fazer discípulo, você tem poder. Mas você tem que lembrar que tem um que é mais poderoso do que você. Para você não fazer discípulo seu, que se termina fazendo um prosélito,
E Jesus disse que é o grande risco de você rodear céu e terra e fazer um prosélito, filho do inferno, 2 vezes mais do que vós, disse para os fariseus. Tem pessoas que fazem discípulos e acham que são dono daquela pessoa. É uma possessão religiosa. E começa a controlar a vida do discípulo, a dizer que hora ele levanta, que hora que ele dorme, que hora ele toma café, que compra ou não troca o carro, e vira uma bagunça a vida da pessoa, porque tem uma segunda pessoa dirigindo a vida dela. Ela diz que a pessoa vai ser dirigida por Deus, prega isso de púlpito, que a pessoa é dirigida por Deus, que o Espírito Santo habita em você e dirige tudo aquilo e tal, etc. Que você é dirigida por Deus, mas no final das contas, não é, Mara? Aquele chefe discipulado, aquele chefe religioso, manda na sua vida, vai dizer com quem você deve casar, e que dia você tem que divorciar, se tem que ter filho ou não, se compra carro ou não. Isso não é discipulado. Isso é aquela história do manda-chuva. Isso não é ser livre para ser servo de Jesus. É ser um escravo de alguém. E tem lugar aí, por aí, que é assim, não é? Que é não sei como é que se chama isso. Eu ouvi dizer que tem um lugar que até cobra até royalties pelo sistema de fazer discípulos no sistema dos 12, que nunca existiu na Bíblia, os 12. Que Paulo nunca fez parte do grupo dos 12, que fazia discípulos. Nem tempo ele tinha para fazer discipulado de 2 vezes por semana, por mês, na casa de alguém. Talvez fosse 2 vezes por ano. Porque tinha que viajar de navio, de Corinto para Tessalônica. Como é que ele ia ficar indo para lá e para cá para fazer discípulo e tal? Era uma vez só e estava feito. Agora não. Então o discípulo tem como objetivo, se tiver como objetivo dominar a mente, já não é discípulo de Jesus, é da pessoa que fez. Isso é um perigo. É sempre entre aspas, né? Aspas, muitas aspas. Meu discípulo, com 1000 aspas, porque é de Jesus o discípulo. Ou você faz discípulo para Jesus, ou você está cometendo uma heresia. O domínio religioso da mente, do arqué. Isso está errado. Agora, John Wesley teve o cuidado de fazer a construção do prédio do arqué através de princípios, para suportar a sua mensagem. Suportar em inglês, suporte, mas eu diria que é para consolidar, digamos, configurar melhor, estruturar de uma forma razoável a sua mensagem, o seu discípulo, a igreja, que era escritura, tradição, experiência e razão. Por quê? Se a pessoa não dominar a razão, dominar a emoção, ele corre risco. Porque a emoção, ela viaja rápido. Você está lendo alguma coisa e, de repente, a emoção leva para outro lugar. E aí a pessoa já está divagando. Quando eu era menino, eu lembro que eu li uma frase, eu era até de uma coisa meio parecida com seita, e a frase diz o seguinte: não deixe seu pensamento vagar como um cãozinho. Você já viu um cãozinho, com aquele narizinho, andando assim, para cá, para lá, para uma formiga tonta? Não se deve imitar muitas formigas. Formiga não sabe para onde está indo, fica rodando no mesmo lugar, com aquela graminha verde, para cá, para lá, topa uma com outra, outra vai, outra vem. Você não é que nem a formiga. Salomão usou, tem que ser entre aspas, você não pode ser igual às formigas. Verdade? Então, e tem que controlar a emoção, submetê-la à razão. Senão, quando você pôr o pé para além do portão, você não se lembra nem o que é arqué. Pode ter certeza, é difícil. Eu acho que é difícil. Senhor, arqué Evangelho de Jesus Cristo. O que é? Ah, não, é a historinha do Evangelho. Não é, não. A história, em parte.
é o fundamento do Evangelho. Quando você pega que alguém diz que tem que fazer o manual da igreja, eu sempre achei isso esquisito. Eu lembro que, não sei se o Claudemir lembra, que tinha uma reunião em que falaram que tinha que ter o manual da igreja. Olha, eu falei, ó, não vai bem com essa palavra, manual de igreja. Tem 200 páginas. Um manual que tem 200 páginas substituiu o Evangelho. Eu falei assim, eu pego esse manual, boto fogo nele em frente à Praça 15 do Teatro Pedro II. Aí os wesleyano falaram assim, esse não serve para nós, não. Tirei muito... Falei, eu vou pôr fogo no manual. O manual da igreja basta esse aqui, Arqué, Evangelho, Toteô, Jesus Cristo, Ios Toteô, Filho de Deus. Por que não pega esse manual aqui? Porque não faz o manual só de 1 a 13 de Marcos, depois os conselhos com o pai, mãe, tem tudo lá que Paulo escreveu. Para que eu vou ter um manual de 200 páginas da Igreja Metodista Renovada? Eu não faço, ninguém pode fazer. Se fizesse, eu ponho fogo. Não tem utilidade. Basta guardar isso aqui. E a leitura, Paulo já escreveu. Como tratar mãe, pai, avó, filho, está tudo lá. Para que eu vou escrever de novo? Como ser membro da Igreja Metodista? Para quê? Basta seguir o que Paulo disse. Se você tiver essa quer do que o Evangelho de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, basta você ver o que Jesus falou. Você vai ver que você não cumpre. 10%? Você não sabe quanto você cumpre. Então, tem que distinguir da emoção da razão. Você tem que controlar as suas emoções. Assim é quando você lê até a Bíblia, você começa a ler, mas de repente a sua emoção sai das páginas da Bíblia, flutua e vai lá não sei para onde. Some. Você pensa, você até dorme pensando naquilo lá. Aí depois só Jesus diz, como é que é mesmo? Um caminho, né? É o caminho. Tá. E a emoção que controla você. Por isso que John Wesley tinha experiência e razão. Porque se você não controlar suas emoções para construir o arqué pessoal, a teologia pessoal, os fundamentos pessoais da fé, já era a sua religião. Vamos ficar de pé. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então aqui está o que significa, são os fundamentos da fé. Faz parte disso. Se você esquecer disso, desse aqui, você esqueceu 90%. Você esqueceu a Eucaristia. E tem gente que, dia de Santa Ceia, esquece. Como é que pode? Se você esquecer da Eucaristia, você esqueceu 90%. Algo que Jesus instituiu e disse que era para fazer. Está aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 23 a 25. Oremos pelo pão. Antes, porém, oremos dizendo, Senhor, repita comigo, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores. Amém. Abençoamos o pão e abençoamos o vinho, símbolo do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomemos dele e sejamos agradecidos. A mesa está preparada e o Senhor, ressurreto e presente conosco, nos convida para celebrarmos a sua ceia. Amém. Por que Paulo repetiu isso?
Por quê? Para ter memória, entendeu? E se ele não repetisse? As pessoas iam fazer Santa Ceia, cada um do jeito que... Né? Eu vi lá na Argentina, chegamos lá, estavam fazendo com bolachinha Maria, uma coisa assim, um biscoitinho e não sei se é Guaraná, Coca-Cola, champanhe. Champanhe? Falei, não, isso aqui não pode ser feito assim não. Pode mudar tudo isso aí. Aí organizamos até, ele agora depois me escreveu, porque a igreja metodista reconheceu o episcopado dele, está lá em Buenos Aires. E pediu até um certificado para apresentar no Texas, né? Sobre a ordenação dele. Porque a pessoa diz, eu fui ordenado bispo, cadê o documento? Eu acho que é. Está documentado. Ele, claro, receberá a documentação. Mas fazia Santa Ceia assim, champanhe, bolachinha, biscoito. Eu falei, não, vamos fazer isso aqui, não pode ser feito assim não. Você tem que fazer isso. Porque Paulo repetia isso. E toda vez ele repetia. Porque toda vez tem que repetir. Porque temos que vir no culto pelo menos uma vez por semana, né? Para repetir. Para fixar na memória o arquétipo, o Evangelho e Jesus Cristo. Para consolidar esse pensamento. Se nós perdermos as raízes históricas, você vai ficar uma pessoa infeliz. Por isso que você tem retrato na sua casa, tem foto das coisas, de onde passou, de onde viajou. Então a irmã, a Carol, disse que por onde ela passou tem um lugar que ela tem um lugar que põe lá da Itália, não sei de onde, põe lá dentro, para lembrar. Nós somos uma lembrança de nós mesmos, das coisas, e da igreja é disso. E lembrar do que Paulo disse, e repetir todas as vezes. E Jesus disse todas as vezes, para repetir. Tem que repetir. Todo dia, todas as vezes. E olha aqui mesmo assim, às vezes a gente esquece, né? Vai ler, e as emoções podem nos enganar. Mas a razão, disse João Wesley, disciplina tudo e comanda tudo. Amém? Então o pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o vinho, símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Comamos do pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário, para perdão do nosso pecado e consolidação da nossa fé. Amém. E o vinho, símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado, bebamos e sejamos agradecidos. Graças te damos, Deus, pela Eucaristia, por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, pela vida dos irmãos, pela felicidade de estarmos aqui, pela paz, pela esperança, pelo amor derramado em nossos corações. Amém? Podemos sentar. Despede-nos, Jesus, Senhor, no fim do teu serviço aqui. Concede-nos por teu amor, vivamos todos sempre em ti. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Mais uma vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Conduze-nos, Senhor Jesus, e não nos largue a tua mão. Outorga-nos a tua luz, que nos aponte a direção. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Mais uma vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e do Filho de Deus esteja convosco
e convosco permaneça hoje e sempre. Amém.